Olá pessoal, eu sou Roberto Ferreira e hoje a minha atividade com vocês eu vou compartilhar sobre o cultivo da Cattleya granulosa. Vou aproveitar aqui em minhas mãos essa beleza, uma Cattleya granulosa tipo que percebi aberta ontem e vou tratar com vocês na atividade de hoje sobre o cultivo dessa espécie. Anteriormente eu fiz uma atividade sobre a granulosa que ocorre no estado de Sergipe, uma vez que dentro da sua distribuição do Rio Grande do Norte, passando pela Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Bahia e Espírito Santo, nós não temos registro oficial dessa espécie no nosso estado, Sergipe. Mas extraoficialmente a gente tem conhecimento dessa planta existente aqui. Então tem uma atividade no meu canal que vocês podem conferir, vou compartilhar o link com vocês aqui. Aproveitando também uma atividade anterior que nós tivemos sobre conservação de Cattleya granulosa com Edson Matos de Natal, Rio Grande do Norte, em que ele trata da legislação, da lei de proteção da Cattleya granulosa, conjuntamente com as várias ações e os projetos dos quais ele participa, junto com escolas, junto com comunidades, com vários atores sociais, da conservação da Cattleya granulosa, que eu também vou disponibilizar para vocês aqui na íntegra, o link que vocês podem acessar essa atividade importantíssima, de grande relevância, uma vez que a Cattleya granulosa é protegida por legislação no estado do Rio Grande do Norte. Então, na atividade que eu realizei anteriormente com o Edson, ele trata de toda a abordagem, de todo o aspecto legal do que fez a Cattleya granulosa se tornar um símbolo do estado. Então, vocês podem conferir essa atividade na íntegra aqui no meu canal. E para a gente encerrar o ano com grande alegria, né, especialmente por ter uma planta dessa, florida aqui, ó, especial. Essa planta eu adquiri do amigo meu Tiago, do Orquidário Labiata. Então, gostei muito, espetacular. E a gente resolveu, aproveitando essas atividades existentes, e tratar de um trechinho dessa atividade maior que nós fizemos com o Edson, em que ele desmistifica, desvenda e mostra para a gente como ele obtém sucesso com o cultivo das suas plantas, das suas Cattleyas granulosas. Então a gente vai compartilhar aqui essa atividade, esse trechinho em que o Edson mostra para a gente todos os seus segredos, né, todas as suas recomendações do cultivo da Cattleya granulosa. Pronto, então o que é mais interessante na granulosa é que das espécies de orquídeas, ela é uma das plantas que ela não tem a característica de se adaptar tão fácil às condições de cultivo no vaso, tá? E eu noto assim, há uma insistência, né, do pessoal em fazer cultivo em vaso, por questão assim, de estética, e enfim, é uma tradição já de apresentar, da própria cadeia produtiva, de apresentar exemplares em vaso, tá? Porque o vaso ele é muito prático de carregar, de você manusear, né? Então, para a cadeia produtiva é muito interessante, mas do ponto de vista da planta, enquanto vegetal, isso falando do ponto de vista agora como um fisiologista, tá? A planta, ela evoluiu. Se vocês pegarem um artigo da revista Nature, existe um artigo lá que foi achado uma abelha num cristalzinho de âmbar, e aí tem um pólen nas patinhas dessa abelha, e eles estudaram a evolução das orquídeas a partir desse pólen, tá? E nesse artigo, é um artigo científico renomado, eles vão contar a evolução da orquídea, desde o momento que ela saiu até o momento que ela se transformou no que ela é hoje, que a gente enxerga ela como ela, as características morfológicas que a gente nota nela, né?
Então, o primeiro passo para você ser um bom cultivador é você entender essa evolução. Tá? Então, eu não posso começar, por exemplo, cultivar uma planta se eu não tenho nenhum tipo de referência a respeito daquela espécie. Né? Muitas vezes as pessoas vão lá, compram a planta, e é o processo inverso. Eu vou comprar a planta para depois ver se se dá certo. Enquanto você deveria fazer o contrário. Você vai estudar o que você tem de clima em casa, o que você tem de características na sua região, que é propício para uma determinada espécie, ou as espécies que são nativas daquela região, e aí você vai fazer a escolha das plantas adequadas daquele clima que você tem. Tá? Mas voltando ao artigo. As orquídeas evoluíram do chão para as árvores em busca da luz, e para isso elas sofreram modificações nas raízes, foi desenvolvido o velame, que o velame é uma estrutura específica esponjosa de células mortas que envolve aquela raiz, e aquilo transforma ela numa esponja. Então, essa planta, ela está totalmente adaptada à falta d'água e à ventilação. Eu preciso, quando eu pego uma planta dessas, replicar esses conhecimentos e ver como é que ela se desenvolve na natureza e fazer isso dentro do meu orquidário para não errar. Então, a forma mais correta de você fazer isso é você adaptar a planta, por exemplo, numa estaca que seja uma estaca resistente, de uma madeira densa, em que a madeira tenha durabilidade, e para você promover esse enraizamento naquela estaca, você vai ter que regar ela todos os dias. Esse é o primeiro ponto. Né? Então, a condição principal é, no início do enraizamento, você vai ter que regar ela em abundância, ensopar a estaca todos os dias, para fazer com que aquela planta consiga ter o aporte hídrico necessário para a recuperação, até que ela consiga dar conta de passar um período mais longo sem receber a água. Então, o primeiro ponto é, eu preciso da estaca, porque é a condição natural dela que ela evoluiu, e o vaso aqui para o Nordeste não é adequado. Né? O vaso, aqui a gente não tem nada. Se você entrar aqui dentro do orquidário, a gente não tem uma orquídea em vaso. Porque desde que eu vim morar no Nordeste, eu já sabia que era problemático. Né? Você tem um calor excessivo, você tem excesso de umidade, às vezes você entra 4, 5 dias com chuva, que não para, e baixa ventilação, então aquilo para podridão negra é um prato cheio. Né? Então, assim, a imitação da natureza é a solução do problema. Né? Então, o que eu penso, assim, em termos de cultivo aqui, é isso. Você tem que trabalhar, observar em cima do que o conhecimento científico produziu, e aí vem a questão da adubação. Né? Eu sou um cara que investe muito em adubação. Né? É tanto que, assim, eu uso só NPK americano, o básico, que é o 20-20-20, e aí a formulação do cálcio e magnésio a gente formulou aqui. Então, a gente sabia que tinha que introduzir o cálcio e magnésio, porque na formulação do NPK americano não tem o cálcio e magnésio, e o cálcio e magnésio são essenciais na planta, né, para a estruturação da planta. Né? E aí a gente começou a fazer um trabalho junto com a minha madrasta, ela é farmacêutica, e a gente começou a desenvolver um produto que pudesse abarcar a necessidade de cálcio e magnésio junto com aminoácidos que a planta pudesse absorver com rapidez. Aí nós trabalhamos uns 2 anos manipulando isso em farmácia de manipulação. Depois que a gente chegou numa formulação ideal, a gente fez o balanceamento daquele produto, e daí a gente chegou e foi em busca de um outro produto que fosse básico, que fosse mais em conta. A matéria-prima fosse mais em conta do que aquele que a gente estava usando. E aí a gente encontrou um produto que a gente mistura e adiciona, faz a mistura aqui, que consegue dar conta perfeitamente da questão do cálcio e do magnésio. Então hoje a gente pragas e doenças, você tem tido algum problema? Tem constituído assim, desafio para a granulosa ou não? O que é mortal para a granulosa é a cochonilha algodão. Tá? A cochonilha algodão, quando ela está para cima da planta, é porque lá embaixo já está tomado. Tá? Então lá no rizoma, nas raízes, a questão a cochonilha abre o ferimento e o fungo vem oportunista, porque a noção nossa
a umidade e o calor ele é muito intenso na nossa região, então abriu uma feridinha na planta, você vai ter contaminação fúngica, e dependendo da contaminação fúngica, você vai ter uma condição aí de perda da planta, porque ela vai evoluir com muita rapidez. Bom, pessoal, esta é a nossa atividade de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, e se gostaram, dá aquele joinha pra gente, que vai ser muito importante, ainda mais nesse momento que eu vou falar para vocês. Se for o caso, também compartilhem com um familiar, com um amigo, né, com um conhecido que goste de cultivar orquídeas, que cultive essa paixão como a gente cultiva. Então isso é importante também, a gente divulgar essas informações. Se você já me acompanha, continua me acompanhando, que a gente vai trazer muito mais coisas para o ano de 2023. A gente já está aqui pensando, programando em como é que a gente vai estabelecer as novas metas do canal, né? Os novos materiais que vão surgindo. Então a gente vai estar sempre empreendendo aí essa iniciativa do ponto de vista de que nós possamos crescer coletivamente na orquidofilia. Se você ainda não me assiste, se você ainda não me segue, se inscreve rápido no meu canal, que você está perdendo uma grande oportunidade de estar conosco nessa grande aventura chamada de orquidofilia. E nada mais justo do que aproveitar esse último, né, momento, essa última atividade do nosso canal no ano de 2022. Eu quero agradecer imensamente a vocês que têm nos acompanhado, nos assistido, têm nos divulgado, têm compartilhado o nosso trabalho, e dizer que é com imensa satisfação que a gente conseguiu chegar nos 1000 inscritos, um pouquinho mais já de 1000 inscritos. Então nós começamos o canal esse ano. Tenho que agradecer aqui também publicamente a minha equipe de produção, né? Minha equipe de produção se resume em mim, que faço o material, que gera o material, a minha esposa, que é a administradora, que é a gerente, que é a editora do canal. Então essa só é possível a gente estar nesse momento aqui compartilhando com vocês, graças a ela, que tem todo esse trabalho, todo esse zelo de tratar o material e disponibilizar para a gente da maneira como a gente assiste. Então, obrigado também para minha esposa nesse aspecto, e agradeço a vocês pela companhia ao longo de 2022, desde que nós começamos a atividade, que vocês estão conosco, seja nos comentários, seja dando o seu joinha para a gente. Então isso é muito importante. E a gente está feliz porque o canal está crescendo. Aproveito para finalizar desejando um excelente e feliz final do ano de 2022 para vocês. Com a certeza de que em 2023 nós estaremos juntos e curtindo muito mais essa grande jornada chamada de orquidofilia. Abraço e até a próxima!